Parashá Shemot. Nomes. Você sabe qual é o nome mais importante do livro dos nomes? Você sabe por que Deus escolheu Moisés para que libertasse o seu povo do Egito? Você sabe qual é a pronúncia correta do nome de Deus? Pois essas respostas e muitas outras perguntas subirão ao teu coração estudando essa Parashá. Vamos juntos! Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os teus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus. Shalom, estou muito feliz. Entramos agora na Parashá Shemot, o segundo livro da Torá, em português, Êxodo, que fala do momento em que Deus vai iniciar o processo de tirar o povo do Egito, para que o povo pudesse ir então para a terra prometida, cumprindo a promessa de Deus a Abraham Avinu, de que depois de 4 gerações, os seus descendentes, que seriam peregrinos em terra estranha, seriam levados para a terra que Deus estava dando para Abraão, para o seu filho Isaac, depois para o seu neto Jacó, e para todos os seus descendentes para sempre. É um momento muito especial que termina justamente com a entrada de Jacó, com os seus filhos todos, não é? 70 pessoas da família de Jacó, que se transformariam numa nação, a nação de Israel. Então, o link entre o final do livro de Bereshit, com a morte de José e de seus irmãos, e o início de Shemot, nos mostra essa transição muito interessante, se nós pensarmos que o nosso Deus, quando ele iniciou a Kiryat Yeshua, a igreja do Mashiach, ele começou com um grupo de 120 pessoas que, ouvindo a Yeshua, foram para Jerusalém e ficaram ali até que pudessem ser cheios do poder do Espírito Santo, numa manhã de Shavuot, numa manhã de Pentecostes, para depois, através dos apóstolos do Cordeiro, serem espalhados por todas as nações da terra. É curioso, como eu estou dizendo a vocês, que da mesma forma que o povo de Israel, ele cresce no meio do Egito, a igreja de Yeshua, a Kiryat Yeshua, a congregação de Yeshua, ela também cresce e se multiplica extraordinariamente entre as nações. Mas o nosso Deus tem um propósito eterno com o seu povo, para o povo que ele fez, não apenas dos descendentes de Abraham Avinu, pelo sangue, mas também dos filhos de Abraham, através de Yeshua, através da fé do patriarca. Então, essa similaridade é muito importante que possamos ter em vista agora, que começamos a mergulhar no livro de Shemot. E esse livro que começa assim, Ale Shemot Bnei Israel, eis os nomes dos filhos de Israel. E por isso Shemot é como se chama o livro que conhecemos aqui em português como Êxodo. Agora, uma das curiosidades é qual dos nomes é o mais importante. Porque o livro começa com o nome dos patriarcas, com o nome de Jacó, que se transformaram em Israel. Será que Moshe Rabbeinu é o nome mais importante desse livro? Eu creio que você já sabe a resposta. O nome mais importante é o nome do nosso Deus, que é revelado aos filhos de Israel, através de Moshe Rabbeinu, nos capítulos em que vamos ler nessa Parashá. Isso é muito extraordinário, porque quando o nosso Deus se revela a nós, quando conhecemos o nome do nosso Deus, discernimos quem Ele é,
discernimos o que Ele tem para as nossas vidas. O nome invoca o propósito, e por isso o nosso Deus nos tem dado nomes. Os nomes, eles chamam, clamam, eles apontam, eles anunciam o propósito do Criador dos céus e da terra com cada um dos seus filhos. Por isso é um livro de tantas revelações. E como eu não canso de dizer, de Bereshit até Apocalipse, toda a Torá, toda a Bíblia só fala de um, a saber, Yeshua HaMashiach, a Torá e os profetas, o cumprimento de todas as promessas feitas pelo Eterno para o seu povo, para aqueles que são chamados segundo o seu nome. Vamos começar então essa grande aventura, que é mergulhar no livro de Shemot. Percebemos que depois da morte de José, um outro faraó se levanta no Egito, e quando se procuram estudar um pouco sobre a história do Egito, uma das surpresas é que pouquíssimo ou quase nada existe de registros históricos sobre a passagem do povo de Israel pelo Egito. É uma tradição em que se apagavam os nomes de reis que foram destruídos ou de povos que geraram algum problema ou que foram alvos das guerras. Existem nos museus do Egito algumas pouquíssimas referências, ou talvez uma apenas, em que o nome hebreu ou hebreus aparece nos achados arqueológicos do Egito. Como acabei de referir, não é porque não tenha existido, mas é porque os registros foram destruídos, foram apagados, justamente para se apagar a terrível derrota que o nosso Deus infligiu a Faraó e aquela geração. Também se sabe que o Egito, embora tenha mantido esse nome, Mitzrayim em hebraico, né, durante muitos séculos, inclusive milênios, houveram muitos povos que governaram sobre o Egito. Desde os Ptolomeus, agora mais perto da nossa era, que são descendentes dos gregos, mas no passado dos cuxitas, dos africanos, mais do centro da África, durante um tempo, dos Ixos, que foram um povo que dominaram o Egito durante algumas dinastias, e é possível que nesse período tenha surgido o faraó, que conheceu José e que foi tão bondoso para com ele, sendo substituído depois por outros faraós, que tinham o mesmo título, mas que não eram da mesma família, por exemplo, não eram da mesma genealogia. Então, existe um universo inteiro de estudos sobre toda a tradição egípcia, mas naturalmente nós vamos nos ater àquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse momento histórico, em que o povo de Israel, durante um período longo, durante séculos, esteve no Egito. É muito importante tomarmos cuidado com aquilo que a Bíblia literalmente diz, para que a gente não possa ser enganado ou se confundir ou achar que existe algum equívoco na palavra de Deus. Porque o nosso Deus diz para Abraham Avino que os seus descendentes seriam forasteiros em terra estranha por 4 gerações, por um período de cerca de 400 anos, é o que o nosso Deus fala. Mas isso, levando em consideração que Abraham já era um forasteiro em terra estranha. Embora a terra prometida fosse prometida por Deus à sua descendência, ele, no dia da sua morte, só tinha a caverna de Macpelá, onde ele havia sepultado a sua morta, Sará, porque ele comprou, não é, aquela possessão dos que viviam naquela terra. Portanto, os estudos mais acurados nos apontam que desde o momento em que Yaakov ele desce para o Egito, para o momento em que Moshe Rabbeinu tira o povo do Egito para conduzi-lo ao deserto, para depois tomar a terra prometida, tenha sido um período de cerca de 230 anos, alguma coisa nesse número, não vou ser preciso aqui. Há relatos na Bíblia que dizem que o povo esteve no Egito por 430 anos, de uma forma arredondada fala 400. Eu não quero causar aqui nenhuma polêmica, mas eu quero me ater àquilo que é mais importante nesse texto, que é o momento em que começa a haver uma perseguição, que começa a haver um recrudescimento do Egito contra o povo de Israel, que se multiplica extraordinariamente
na terra de Goshen, na terra que José levou a sua família para que ele pudesse ser bem cuidada. Ali eles prosperaram. Se você olhar um mapa da África e você olhar o delta do Nilo, aquela parte onde o rio Nilo, não é, ele deságua no mar, no Mediterrâneo, você vai ver que aquele delta é extremamente verde. É um lugar de muitas águas, é um lugar próspero. Foi ali que o povo de Israel se multiplicou. E foi ali que ele foi escravizado. E foi obrigado a construir cidades, como a cidade de Pitom, a cidade de Ramsés, que aí sim marca um momento histórico de um dos faraós, não é? Chamado Ramsés, que foi um dos faraós mais conhecidos do Egito. Então se pontua que talvez Ramsés II tenha sido o faraó que foi o alvo dos juízos do nosso Deus, fazendo com que ele se dobrasse diante do poder do Eterno. E esse processo de perseguição, e esse processo de endurecimento, ele certamente demorou muito tempo, mas ele foi piorando. Tradicionalmente, o povo de Israel tem percebido nas gerações, espalhados pelas nações onde eles têm estado, que é o momento em que as coisas começam a piorar, começam a ficar mais difíceis. O povo de Deus começa a ser segregado, o povo de Deus começa a ser perseguido, e parece que as coisas vão piorando. Isso aconteceu na Alemanha nazista, isso aconteceu em vários países da Europa, por onde os judeus estiveram, até que eles são colocados em pogroms, até que eles são colocados em guetos, até que eles são colocados em judiarias. E a pergunta é, será que nós não temos que perceber que as situações começam a se transformar, e os cristãos evangélicos e o povo do gospel, não é? Que ficou tão famoso aí nas últimas décadas, e aí estão aí nas televisões, estão vendendo música, estão sendo convidados para os programas que no passado só os artistas comuns iam, mas agora artistas gospel estão famosos. Não nos parece que uma perseguição começa e que as pessoas começam a olhar torto para aqueles que servem a Deus e começam a acusar essas pessoas de negacionistas e povo preconceituoso, povo que não aceita as diversidades, as minorias, sendo que o povo cristão sempre foi uma minoria. Mas parece que os valores, parece que as pessoas estão acreditando mais nas mentiras, daquilo que todos olham com os próprios olhos, mas não reconhecem por aquilo que se tem ouvido. Então, eu acho que é curioso pensarmos nessas duas situações, a multiplicação que o nosso Deus tem para o seu povo, e ao mesmo tempo os sinais de perseguição, os sinais de ódio contra esse espírito do mundo, que poderíamos identificar como o faraó, que odeia tudo que provém de Deus, que sem dúvida é uma das figuras desse governador mundial que ainda vai se levantar e que vai querer ser adorado como um Deus, como os faraós eram adorados. Mas o povo de Deus não tem nada com essas potestades desse mundo tenebroso, mas sim com o Criador dos céus e da terra. E quando o povo de Israel, então, começa a ser pressionado, e quando surge a ordem de que as crianças deveriam ser mortas, que as parteiras deveriam matar os meninos, as parteiras que receberam esse comando, né, de matar os meninos e deixar as meninas viverem, elas não fizeram isso, e davam desculpas ao faraó de que as mulheres hebreias eram muito fortes, e quando logo estavam para dar à luz, davam à luz, e não precisavam dos serviços das parteiras. Então elas esconderam que muitíssimas crianças foram salvas, né, por causa do cuidado delas, e Deus as honrou. E é muito possível que Arão, o irmão mais velho de Moshe, irmão de Miriam, não é? Arão, ele tenha sido salvo pelas parteiras. Porém, Amram, um coatita, casou-se com a sua tia, irmã de seu pai, Yocheved, Joquebed em português, e gerou esses 3 filhos, que seriam tremendamente usados pelo nosso Deus, por causa do cuidado do nosso Deus entre as gerações. Aqui, cabe fazer uma pausa para contar uma coisa que talvez te assuste, não é?
que uma das brincadeiras mais conhecidas entre as crianças, pelo menos aqui no Brasil, que é o telefone sem fio, essa brincadeira de criança, ela tem uma maldade tão tenebrosa nessa brincadeira que você talvez nunca tenha ouvido falar e se assuste comigo falando dessa maneira. Mas quando uma criança brinca de telefone sem fio, o que todo mundo conhece é que aquela palavra ou aquela frase que é dito no início da brincadeira nunca consegue chegar no final da fila do telefone sem fio de uma maneira íntegra, de uma maneira em que aquilo que foi comunicado seja bem comunicado até o final. Sempre as pessoas dão muitas risadas porque aquilo que se começa chega totalmente distorcido no final. Essa brincadeira de cunho maligno, que parece tão bonitinha, inculca na mente dos nossos filhos que parece ser impossível que uma informação seja passada de forma fidedigna durante gerações, durante muito tempo, e que se conserve a verdade dos fatos quando é narrado de pai para filho, de geração em geração. Por que isso? Porque foi exatamente dessa maneira que tudo o que aconteceu no Jardim do Éden, tudo o que aconteceu com os primeiros homens que viveram nessa terra, fora do Jardim do Éden, buscando uma reaproximação com Deus, o grande livramento que Deus deu para o ser humano e para todos os animais da terra, lá no dilúvio, a formação das nações da terra e mais ainda a formação do povo de Israel. Todas essas informações chegaram até nós, sendo contadas de pai para filho, de geração em geração, por milênios, até que no Egito, um homem chamado Moshe, que foi educado na maior escola dos seus dias, na maior cultura que existia no mundo, Deus faz com que Moshe, que seria usado por Deus para contar e escrever e registrar tudo o que tinha acontecido desde o Éden, pudesse ser narrado, pudesse ser escrito, pudesse ser registrado numa tecnologia que poderia ser legada para as futuras gerações. Foi no Egito que surge o papiro e a escrita se desenvolve. A escrita que séculos antes, lá na Mesopotâmia, eram escritas cuneiformes, feitas em tablitas de argila, que eram naturalmente muito pesadas, muito frágeis porque quebravam. Então no Egito, com uma nova tecnologia da escrita, escritas em papiros, uma fibra vegetal, e muito mais informação poderia ser legada então para outras gerações, através de copistas, através da multiplicação daqueles textos que tinham sido escritos. Mas por favor preste atenção, porque isso é muito importante. Deus não fez o mais fácil. Deus não viu que o Moisés já estava lá na casa real e como ele era hebreu, deixa eu pegar esse cara aqui, não é? Eu vou fazer com que ele seja a pessoa que vai escrever e registrar para mim tudo o que eu fiz. Não. O nosso Deus, ele gerou Moisés. O nosso Deus escolheu a pessoa certa e preparou essa pessoa, preparou a sua família, preparou o seu clã, preparou o seu povo, para que tudo aquilo que o nosso Deus fez chegasse até você hoje, através desse vídeo que você está assistindo. Assim trabalha o nosso Deus. O nosso Deus permitiu que o homem que foi criado pelas suas próprias mãos, Adão, formado pelas mãos de Deus, fosse tão longevo, a ponto de conviver com o homem que mais viveu em toda a história, que se chamou Matusalém. Matusalém, que foi pai de Enoque, ele viveu tanto que foi contemporâneo de Noé e dos seus filhos. 2 anos antes do dilúvio, o Matusalém morre, porém conviveu durante quase 1 século, e com Noé durante muitos séculos, para que todas as informações que o Matusalém recebeu do próprio Adão pudessem ser contadas para gerações depois do dilúvio. E depois do dilúvio, o filho Shem, filho de Noé, foi o homem que mais viveu depois do dilúvio. Numa época em que os homens não viviam muito mais, ou não viviam mais do que 120 anos. O Shem, filho de Noé, viveu 500 anos. O Shem, ele viveu tanto que foi contemporâneo até de Jacó. Os Yehudim, os judeus,
segundo os comentários da Torá, entendem, e eu penso dessa maneira, que Melquisedeque, Melech Tzedek, aquele homem para quem Avraham Avinu entregou ali os seus dízimos, já falamos disso numa parashá anterior, era Shem, era filho de Noah, filho de Noé, de onde vem o nome Semitas, vem a família de Terá, que foi pai de Abraão, com quem o nosso Deus gerou o povo de Israel. Então toda a tradição, tudo que o nosso Deus falou, tudo que o nosso Deus fez para Adão, Deus fez com que essa informação estivesse com Matusalém, e que essa informação depois fosse passada para Shem, e depois de Shem, essa informação esteve com o pai Abraão, que o conheceu, e depois esteve com o seu filho Isaac, e depois passou para o seu filho Jacó, que morreu no Egito, deixando essa responsabilidade com os seus filhos, com os patriarcas de Israel. Levi foi o filho de Jacó que mais viveu no Egito, ele foi o mais longevo, depois da morte de Jacó, depois da morte de Yosef, depois da morte de todos os seus irmãos, Levi foi o que mais viveu, tornando-se então responsável por guardar tudo aquilo, todo o tesouro, que de geração em geração, desde Adão até o seu pai Jacó, esteve com essa família. Levi, na hora da sua morte, tem 3 filhos, Coate, Gerson e Merari, que seriam os levitas, que seriam os pais da casa sacerdotal de Israel. O filho mais velho, Coate, ele tem um filho chamado Amram, que então se casa com a sua tia, como eu já te falei, e gera 3 filhos, a profetisa Miriam, Haron HaKohen, o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, e Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, aquele que recebeu do Eterno as 10 palavras e que nos ensinou as leis do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quando Moisés, depois de ter sido criado na cultura, na tradição, dentro do palácio dos egípcios, mesmo sendo um hebreu, ele tem que fugir, porque ele mata um egípcio para defender um hebreu. Depois ele começa a ser perseguido por Faraó e ele foge. Ele vai achar abrigo na família de Reuel, sacerdote de Midian, que era pai de Tzípora, que tornou-se a mulher de Moisés. Aqui vai uma grande curiosidade, porque a Bíblia diz categoricamente que o sogro de Moisés era um sacerdote de Midian. Então, um descendente de Abraão, através de Queturá. Queturá, uma mulher de origem de Jafé, um dos filhos de Noé. Mas a Bíblia também diz, mais lá para frente, que há uma discussão entre Miriam, Arão e Moisés, quando eles confrontam Moisés pelo fato dele ter uma mulher cuxita. Então, se ela era cuxita, ela tinha pele escura, ela era descendente não de Jafé, mas de Ram, ou Cam em português, que nos faz concluir então que é possível que esse sacerdote midianita tenha se casado com uma mulher cuxita. Então, tanto as características físicas de Tzípora, quanto talvez a sua genealogia por parte de mãe tenha apontado ali uma mistura, de novo, entre as 3 famílias daqueles que estavam na Arca de Noé. Moshe, um semita, e Tzípora, filha de um Iafetita, casada com um semita, né, que era Abraão e Queturá, e provavelmente com uma cuxita, uma descendente de Ram. A mistura dos povos, a mistura das nações, está tão enfonhada na cultura, na tradição dos Yehudim, que nós precisamos entender que quando a igreja de Yeshua, a Kehilat Yeshua, ela é composta de judeus e não judeus, de todos os povos e raças e tribos e línguas e nações, isso está na Torá, em cada parte dela. A cada versículo que vemos, isso fica mais claro, que existe só um povo puro, o povo que é lavado e remido pelo sangue purificador, o sangue da Brit Hadashah, da nova aliança do nosso Deus com o seu povo, através de Yeshua. Essa ideia de povo sem mistura é uma coisa tão furada, tão antiga,
que todos nós precisamos nos arrepender e olhar para que obra gloriosa que o nosso Deus tem feito, porque o nosso Deus amou o mundo e por causa disso Ele entregou Yeshua primeiro para os judeus e depois para nós, para os não-judeus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Houve um dia em que o povo hebreu, o povo que estava escravizado lá no Egito, ele começou a clamar ao Eterno por causa dos sofrimentos, por causa das perseguições, por causa da violência, por causa do trabalho insuportável e dos castigos, da maldade dos egípcios, da violência, malignidade com que estavam sendo tratados. E o nosso Deus ouviu o clamor do seu povo. E o nosso Deus não suportou quando o seu povo começou a clamar a Ele. O seu povo que durante séculos viveu no Egito e parece que estava tudo bem, ao clamar ao nosso Deus, faz com que o nosso Deus estenda o seu braço forte, a sua mão poderosa para os livrar. E foi assim que o nosso Deus, que parecia ter se esquecido de Moshe Rabbeinu, ele o encontra agora, não o príncipe do Egito, não uma pessoa que vivia em palácios, estudando nas maiores escolas do mundo, mas um homem simples, um pastor de ovelhas, trabalhando para o seu próprio sogro, que estava ali atrás de uma ovelha que se tinha desgarrado na região do Monte Sinai. Mas de repente, Moisés tem o seu olhar atraído para algo estranho, para algo diferente. Ele olhou para um espinheiro, para um bush, para uma sarça, para um siné, como se diz em hebraico. E esse arbusto, esse espinheiro, ele estava pegando fogo. Mas o que era curioso é que, embora o fogo estivesse ardendo sobre aquele espinheiro, mas o espinheiro não se consumia, o fogo não destruía aquele espinheiro. E de repente ele escuta o seu nome, e quem fala o nome Moshe não é qualquer um, senão o Criador dos céus e da terra. E ele chama Moisés pelo nome, ele sabe quem ele é. Sabe por quê? Porque Deus tinha preparado Moisés até aquele momento, ao momento em que o nosso Deus, que cuidou de nós, que nos preparou, nos colocando numa família, colocando características da nossa vida, nos permitindo ter um tipo de educação, um tipo de formação, tudo por causa do propósito que Deus tinha para nós. Ao momento em que Deus nos chama pelo nome, ao momento em que Deus invoca o nosso propósito, o nosso chamado, e o nosso Deus chama Moshe, Moshe, e ele diz: quem é que está me chamando? E ele fica atônito, ele quer saber quem o está chamando. E ele ouve: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Aí eu te pergunto, o Monte Sinai, aquele lugar ali parece que esquecido do mundo, no meio do deserto, era santo? Era importante de alguma forma? Por que era importante? Sabe por que ele se trouxe? Sabe por que ele se tornou importante? Sabe por que ele foi considerado santo? Porque Deus estava ali. É Deus quem santifica um lugar. Ele é o santo e que empresta a sua santidade sempre que ele se manifesta. Ali, Moshe Rabbeinu tira as sandálias dos seus pés e o nosso Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, vai agora e os livra de lá. O nosso Deus, ele ordena que agora era a hora, que não era para esperar mais nada, que era simplesmente para ir. E aí vocês devem ter lido, ouvido, né? Ou se não devem fazer isso, devem ver a discussão que houve ali entre Moshe e o nosso Deus, né? Com muitas dúvidas, muitas inquietudes, não é? Muita sensação de incapacidade de Moisés diante de algo tão grande. Sabe por quê? Porque Moisés conhecia com os seus olhos todo o poder do Egito. Mas Moisés não tinha se dado conta ainda da grandiosidade do nosso Deus. E nesse aspecto, eu digo algo ao teu coração. Quando você acha que é difícil demais, grande demais, longe demais, caro demais, o que Deus tem te dito que é hora de realizar, eu quero que você entenda que o nosso Deus começa com a tua vida um trabalhar para que você mude o teu ângulo de visão, para que você pare de olhar para as estruturas do mundo e possa contemplar a grandiosidade do nosso Deus, que te chamou pelo nome e que te enviou para um propósito específico.
O nosso Deus pergunta para Moshe, o que você tem na mão? Ele tinha um cajado. E ele dá uma ordem, lança esse cajado no chão. E esse cajado se transforma numa serpente. E o Moisés começa a fugir do cajado, fugir, não é? Daquela serpente. E nosso Deus dá uma ordem que parece loucura. Pegue a serpente pela cauda. Ninguém pega uma serpente pela cauda, porque ela pode se virar e te morder. Mas quando Moshe obedece a Deus, e ele faz aquilo que nosso Deus ordena, e ele pega aquela serpente pela cauda, de novo, aquela serpente se transforma num cajado, e eu diria que um cajado de autoridade. Por causa da fé, por ter ouvido e ter agido, aquilo se transformou numa experiência, numa autoridade, num poder que o nosso Deus agora colocava na mão do libertador do Egito, na mão do libertador do povo de Deus da terra do Egito. E o nosso Deus quer fazer isso contigo, Ele quer te dar experiências. Mesmo assim, Moisés continua a argumentar com Deus, dizendo, Deus, manda outro. Eu não sou bom de oratória, de falar, não sei falar, tenho a língua pesada. A gente tem dificuldade de entender qual era o problema do Moisés. Se ele era gago, parece que não. A Bíblia não diz isso. Mas ele tinha dificuldade de comunicação. Mas o nosso Deus diz, não fui eu que fiz a boca. Não sou eu que criei o mundo, o surdo, que fala, o que vê, o que ouve. Deus é o Criador dos céus e da terra. A obra não é nossa. É Deus que está nos dizendo para irmos, para que Ele se manifeste através de nós, Cristo em nós, o Mashiach em nós, esperança de glória. Esse é o propósito do nosso Deus, que possamos ir, para que Ele vá conosco. Esse é o maior tesouro, essa é a maior autoridade, esse é o maior poder que o nosso Deus coloca em Moshe Rabbeinu. Ele diz assim, eu irei contigo, a garantia sou eu, quem vai realizar isso sou eu que vou livrar o meu povo. Mas irmãos, o salmista diz no Salmo 115, 16, os céus são os céus do eterno, mas essa terra aqui, o nosso Deus deu para os filhos dos homens, para nós. Então somos nós que temos que ir e temos que, por fé, manifestar o poder do nosso Deus diante de todos. O ministério não é nosso, é dele, mas ele opera em nós e através de nós. Que coisa gloriosa é essa que o nosso Deus propôs quando nos chamou para servi-lo, para demonstrar amor por ele, tocando outras pessoas. No momento mais impactante dessa conversa, Moshe pergunta, mas Deus, tudo bem, eu vou, mas quando perguntarem lá no Egito, quem foi que te mandou? Qual que é mesmo o nome desse Deus? O que eu vou dizer? E o nosso Deus dá uma resposta eloquente, o nosso Deus dá uma resposta vibrante, espiritual, sobrenatural, que tem o poder de nos marcar para sempre. O nosso Deus responde, Moshe, se perguntarem qual é o meu nome, diga a eles, Erie Asher Erie. Em outras palavras, em português, eu serei o que serei. Infelizmente, em muitas traduções está a expressão eu sou o que sou, porque tentam meio que manipular algumas frases de Yeshua, quando ele diz várias vezes eu sou. Né? Em hebraico, não existe essa construção do verbo ser, do presente do indicativo. Temos que lembrar que Yeshua não falava hebraico, falava aramaico. E a Bíblia, e o Novo Testamento, não é? Com exceção de talvez os primeiros escritos de Mateus, ou talvez um evangelho de Mateus escrito em hebraico, não é? Todos os evangelhos são escritos em grego, então a construção verbal é outra. O que Deus falou para Moshe foi, eu serei o que serei. Em outras palavras, tudo que for necessário, na hora em que for necessário, eu serei. Eu me manifestarei. Mas enfim, o nosso Deus revela para Moshe Rabbeinu o seu nome. Chamamos de Hashem, o nome, assim que os judeus falam. Yud Rei Vav Rei, 4 letras em hebraico que não temos a pronúncia correta. Alguns chamam Yavé, outros chamam Jafé, alguns chamam Jeová ou qualquer coisa assim. Eu acredito que ninguém goste que o seu nome seja falado
de uma forma errada, todos se sentem constrangidos, e quando alguém pronuncia o nosso nome de forma errada, imediatamente a gente corrige dizendo, não é assim, é dessa maneira. Mas parece que a gente não se importa muito com isso, e a gente inventa fórmulas mágicas, não é? Para tentar dizer que o nome de Deus é esse ou aquele. Se o nosso Deus quisesse que soubéssemos a sonoridade do seu nome, queridos, não haveria dúvida, estaria muito claro. Essa coisa tão simples, tão óbvia, não é? Nós temos que começar por ela para entender que o nosso Deus, Ele permitiu que o som do seu nome fosse, durante séculos, durante agora milênios, deixasse de ser pronunciado por uma razão que talvez nas próximas semanas vamos tentar juntos buscar entender. O nosso Deus diz que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó conheceram o Eterno pelo seu nome, Yud-Rei Vav-Rei. Mas como Deus da aliança, talvez como Iá, que é uma contração do Yud-Rei Vav-Rei, ele foi conhecido. É claro que nós vemos o nome do nosso Deus espalhado pelo livro de Bereshit, mas temos que lembrar que quem escreveu o livro de Bereshit foi Moshe, que ouviu de Deus o seu nome. Então, quando Moisés ele vai escrever Bereshit, ele cita locais que Abraão passou, que quando ele passou, não tinham aqueles nomes. Mas porque Moisés conhecia a geografia, então ele cita que o Abraão esteve naquele lugar, esteve naquele outro, assim como Jacó, assim como Isaac. E também o nome de Deus. Moisés usa o nome de Deus em Bereshit, porque Deus revela para Moisés qual era o seu nome. Então não há incongruências na Bíblia nenhuma. Toda a palavra de Deus é verdade e ela se explica por ela mesma. Algo muito interessante que nós vemos nessa porção da Parashá, eu quero encerrar com isso, é que quando Moshe ele vai até o faraó e ele diz, o Eterno, o Yud-Rei Vav-Rei, ele cita o nome de Deus, ordenou que você deixe ir o seu povo para que eles possam fazer uma festa para o nosso Deus no deserto. O faraó é extremamente prepotente, arrogante, maligno. E ele diz, quem é o Eterno para que eu o escute e envie a Israel? Com essa frase de desrespeito, com essa frase de desonra, com essa frase de incredulidade, o faraó declara algumas coisas. Primeiro, ele recusa, ele diz que não crê, ele diz que não aceita. Primeiro, que Deus exista. Segundo, que Deus fale. E terceiro, que nós temos que obedecer, temos que servir a Deus. Mas o nosso Deus, nas próximas parashot, nas próximas semanas, vai fazer com que o faraó se dobre, vai fazer com que o faraó reconheça que o Eterno é Deus, e que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E o nosso Deus fará isso através do seu servo, através dos seus escolhidos, através do seu povo. Muita coisa vai acontecer que nos inspira por gerações e nos inspira nesse tempo a buscarmos mais a Deus, a buscarmos o Senhor com mais intensidade de coração, com integridade, com pureza, buscar a Deus em santidade, porque o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, Ele foi o mesmo ontem, será o mesmo eternamente, Ele reinou, Ele reina e Ele reinará para sempre. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam Vaed. Que você seja abençoado e que você tenha prazer na presença de Deus e que você perceba que outrora falou Deus pelos profetas e Ele anunciou as coisas que irão acontecer desde o início. O nosso Deus revela o fim desde o início. E o nosso Senhor, e o nosso Deus que se apresentou num espinheiro, entre os espinhos, naquele fogo, Ele voltou a falar conosco no meio dos espinhos, quando Ele estava crucificado, quando Yeshua se entregou por nós, para que o sangue da nova aliança nos aproximasse de novo do Eterno. Quando Yeshua foi preso pelos guardas do sumo sacerdote, Ele foi conduzido até a casa daquele homem que se vestiu com as vestes que um dia Aharon HaKohen, o sumo sacerdote Arão, vestiu-se, segundo revelação de Deus. Deus manda que uma veste fosse feita, segundo aquilo que Moshe viu no céu. O que ele viu? Ele viu Yeshua.
O que ele viu um Mashiach glorioso. As roupas sumos sacerdotais são uma visão do sumo sacerdote da nossa fé. E um dia o homem vestido de Deus julga Deus vestido de homem e o condena. Ele pergunta: você é o Mashiach? E Yeshua responde: Ani-Hu, eu sou ele. E aquele homem rasga as vestes, e quando ele rasga as vestes sumos sacerdotais, o que aparece é a humanidade, o que aparece é o homem caído. Essa é a verdade. Escondido atrás daquelas roupas sumos sacerdotais estava um homem necessitado de Deus, necessitado do sangue da nova aliança, do verdadeiro sacrifício que só pode ser feito por um justo, por alguém que nunca pecou na sua vida. Pois essa é a história de Shemot, essa é a história do Êxodo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia disse: Ani-Hu, eu sou ele, eu sou o Mashiach. E é a ele, somente a ele, é dele que todas as honras, que toda a glória e todo o louvor devem ser oferecidos. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Isso será a maior bênção da nossa história. Que Deus te abençoe. Que mitzion tecet Torah, udvar Adonai Yerushalayim. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Parashá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.